né? Então, para começar, né, a aula de hoje vai falar basicamente sobre como manipular um banco de dados, as mínimas instruções que a gente precisa para poder manipular um banco de dados, né? E aí, para essa disciplina, eu acho que seria adequado a gente falar do MySQL, porque é um banco de fácil instalação, é um banco que é comumente utilizado em várias empresas por aí. Nas empresas que eu já trabalhei, muitas delas usavam MySQL. Tem gente que usa alguma solução que acha mais robusta, mas assim, à medida do que o MySQL não apoia, a partir do momento que o MySQL não apoia, você já tem que estar com um grau de cliente muito grande, com uma aplicação com um excelente nível de responsividade. Então, para um ambiente muito além de disciplina, para um ambiente em que as pessoas ainda estão, não sei, com uma boa faixa de negócios em andamento, mas que ele é mais do que adequado, né? E como eu falei, é muito fácil você começar a usar no MySQL. Tem alguns bancos que te exigem um pouco mais de habilidades para usar, para instalar, etc. E o MySQL é muito simples por conta disso, né? E o MySQL também tem um comentário, ele é um software livre, né? Ele é um software livre porque ele tem uma licença de software livre, mas ele também tem uma licença proprietária, né? Então a Oracle comprou o MySQL há alguns anos atrás, e nessa compra que a Oracle fez, eles inseriram uma licença comercial também, que é para uso de algumas features mais avançadas, algumas coisas mais sob demanda, que o usuário comum, né, não precisa, né? Então, para via de regra, assim, o MySQL ele é de muito fácil uso e manutenção para coisas que são da maioria do uso do dia a dia de banco de dados, né? E aí, para a gente poder estar interagindo com o MySQL, tem essa linguagem que a gente chama do SQL, né? Então, SQL é essa Structured Query Language, que é uma linguagem meio que padrão, né, para a gente interagir com o banco de dados. Em programação, embora a gente tenha várias linguagens de programação, eu comecei a falar aqui, mas eu não sei se vocês estão escutando, né? Então, se porventura vocês não estiverem escutando, dá um aviso aí no chat, mas como ninguém mencionou nada, eu suponho que esteja todo mundo escutando. Mas beleza. Então, diferente de uma linguagem de programação, que a gente tem várias, dezenas, talvez até centenas de linguagens de programação, beleza, valeu. Então, SQL é como se fosse uma especificação de uma linguagem, beleza, é uma especificação de uma linguagem de interação com banco de dados, e aí cada banco de dados implementa essa especificação. Só que muitas formas de implementar essa especificação é muito similar entre banco de dados. Então acaba que você aprende a usar o SQL no banco de dados X. E isso, quando eu falo banco de dados, eu falo banco de dados tradicionais, como a gente mencionou na aula passada. São os bancos de dados mais antiguinhos, né? Que são esses bancos de dados relacionais que a gente chama. Então eles têm meio que esse contrato SQL. E aí quando você passa de um para o outro, a curva de aprendizado é muito pequena, né? Então, o que você aprende hoje no MySQL para você migrar para um Oracle, para o Postgre, assim, é bem trivial, né? E quando vocês forem ver, à medida que a gente for interagindo aqui, o SQL, a linguagem SQL, ela é muito simples também de lidar também, né? Então, ela tem essas características, né? Essa facilidade de uso, né? Ela é comumente adotada por vários outros bancos de dados, e aí você migrar entre bancos de dados também é uma coisa muito simples, porque a linguagem em si, o SQL, não difere tanto como a gente vê em outras linguagens de programação, né? E aí, o SQL, ela tem mais ou menos 3 grandes grupos de dados, que a gente vai eventualmente falar ao longo dessa disciplina, né? Então, esse DML, o DDL, eu comentei brevemente na última aula, a gente vai começar a abordar desde hoje, desde a aula 0, né? Mas essa parte de DCL, que é mais uma parte de autenticação, controle de usuários, etc., a gente vai falar mais só para o final. Então, nessa aula de hoje, começando hoje, né, na verdade, até aonde a gente for falar de algumas coisas mais avançadas de SQL, a gente vai falar muito de DML, que são essas linguagens de manipulação de dados, né? Então, imaginando que você já tem o seu banco de dados estruturado, né? Como é que você insere, como é que você altera, como é que você escolhe o que você quer mostrar para o cliente, né? E aqui no DDL, na verdade, é o contrário, não é a manipulação dos dados, mas a manipulação da estrutura que vai receber os dados, né? Então,
o DDL é como se fosse uma casinha, né, que você desenha como é que vai ser a casa, desenha as paredes, desenha a porta e desenha as formas de como vai receber os dados, né? DML, na verdade, como é que você de fato manipula o ingresso, a inserção desses dados na estrutura que você criou previamente, né? E aí, essa aqui é uma parte um pouco confusa para mim, como é que a gente vai abordar, né? De maneira geral, eu peço para que os alunos eles comecem logo a experimentar, por isso que eu pedi para vocês instalarem o MySQL logo no computador de vocês, porque a gente vai sempre... queria que vocês pudessem logo interagir com um banco de dados, né? Então aqui eu tenho os comandos básicos para a gente começar a criar uma base de dados e depois criar umas tabelas e depois criar alguns registros nessas tabelas. Então essa que é a intenção da aula de hoje, né? Então eu queria que nesse momento vocês pudessem abrir a instalação do MySQL de vocês, né? Se vocês conseguirem instalar via linha de comando, basta abrir o prompt da linha de comando. Se vocês instalaram via interface gráfica no Windows, no caso, você tem um ícone, né, do MySQL Workbench que você já deve ter instalado. Eu pedi para vocês instalarem, mas obviamente eu esqueci de mencionar para vocês testarem a instalação, né? Eu espero que vocês tenham feito isso. O que é testar a instalação? Será que de fato o MySQL está funcionando, né? Então eu tenho aqui um prompt de comando aqui aberto, aqui no meu terminal. Eu vou passar esse aqui para outra janela aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar para outra janela aqui. Deixa eu abrir um prompt nessa janela aqui, então. Ele está abrindo aqui, então deixa eu tirar aqui. Pronto, deixa eu abrir o prompt aqui, porque isso vai me auxiliar mais para frente. Então esse aqui é o meu prompt de comando. Vou botar ele mais aqui no cantinho, né? E esse aqui são os slides da aula que eu vou deixar eles abertos dessa forma aqui, né? Então, de maneira geral, quando vocês instalaram o MySQL, vocês ou devem ter um ícone para vocês clicarem, darem 2 cliques e entrarem no MySQL, ou vocês podem chamar via linha de comando, né? Então, se vocês estiverem usando Linux ou alguma coisa assim, vocês podem tentar digitar MySQL e dar um tab que ele deve completar automaticamente. Mas se vocês derem Enter no MySQL, vocês vão receber uma mensagem como essa aqui, né? Acesso negado para usuários de HLP, que é o meu usuário nessa máquina, @ essa máquina, que é onde eu estou logado, né? Não usando senha nenhuma, né? Então, o MySQL, a gente tem que, para conectar, dizer qual é o usuário que a gente vai conectar, né? Então, aqui no meu caso, passo o "-u" para dizer qual é o usuário que eu vou conectar. Por padrão, ele insere esse usuário root. Acho que vocês também devem ter instalado pelo usuário root. E aí ele pede a senha, né? Para você poder passar a senha, você passa esse "-p", que esse "-p" sugere que depois ele vai solicitar a senha, né? Então, eu dei Enter, já apareceu aqui a senha solicitada, e eu dei Enter novamente e eu já consegui logar no MySQL, né? Meu MySQL aqui na verdade não tinha senha, né? Aqui tem umas instruções básicas do MySQL, não tem muito mistério, né? Então qualquer coisa que a gente vai fazer via essa linha de comando ou via a interface gráfica que vocês instalaram previamente, né? Então tem alguns comandos aqui. Inicialmente, se eu quiser, por exemplo, está falando aqui de base de dados, né? Então a gente tem que primeiro criar uma base de dados para guardar as tabelas. Eu acho que eu mencionei isso na última aula, né? Então a gente não cria as tabelas à deriva, né? Então as tabelas ficam todas associadas a uma base de dados. Então o meu registro, o dado, fica numa tabela, que a tabela fica numa base de dados. Então primeiro eu tenho que criar a base de dados, para depois criar a tabela, para depois eu colocar os meus registros, os meus dados nas minhas tabelas. Para criar uma base de dados, você usa esse comando create. Create, que no caso vai ser data. Acho que vocês não estão conseguindo enxergar aí, né? Deixa eu aumentar aqui a fonte. Create database. Aqui eu criar uma base de dados chamada teste. Então, a base de dados chamada teste. Por que é muito importante vocês irem logo testando isso? Porque à medida que vocês forem rodando os comandos, vocês vão ver que o MySQL vai brigar muito com vocês. Porque a gente precisa, por exemplo, encerrar o comando com essa linha, com o ponto e vírgula aqui no final. A gente sempre precisa encerrar o comando com esse ponto e vírgula no final. Alguns comandos
exigem que a gente passe alguns parâmetros, a gente passa o parâmetro usando parêntese, e às vezes a gente passa parêntese dentro de parêntese, e aí a gente não sabe se a gente fechou o parêntese correto, ou se abriu o número certo de parêntese. Então, assim, tem uma briga enorme que vocês devem ter com o MySQL nesse primeiro momento, enquanto vocês estão ainda aprendendo a lidar com essa linguagem que é o SQL, né? E aí, há uma limitação que eu tenho aqui por ser online, é que eu não consigo, de fato, solucionar as dúvidas de vocês, porque nesses cursos de banco de dados 1, o que eu falo para meus alunos é que a maioria dos problemas são problemas de dedo, são erros de dedo, né? Então, o que é um erro de dedo? Você digitou alguma coisa, por exemplo, create database, aí, sei lá, database, sem querer apertei o T, aí eu vou criar a database aqui, teste. Aí o MySQL já me disse que teve um erro aqui, ó, aconteceu o erro na sintaxe do MySQL. E tudo que ele fala para ajudar você é cheque o manual correspondente à sua versão do MySQL Server para o uso da sintaxe. Então, assim, a mensagem de erro não te ajuda em nada. Tipo, deu um erro, tiver alguma dúvida, consulte o manual. Assim, é terrível, né? Então, muitos dos problemas que vocês devem ter inicialmente é com escrever apropriadamente os comandos que o MySQL entende, né? Então, agora eu criei aqui a minha base de dados. Acabei não mencionando, se eu digitar seta para baixo, seta para cima aqui no prompt, ele vai me restaurando os últimos comandos que eu fiz, certo? Então, aqui eu dei 2 setas para cima, então apareceu aqui esse meu penúltimo comando, e como eu acabei de criar essa base, se eu der outro enter, ele vai reclamar também, né? E não foi possível criar essa base porque a base já existe. Nesse caso, como é um problema muito simples, apenas fazer um if, né? O MySQL conseguiu fazer esse if e instruir a gente, então ele não mandou a gente ler o manual, né? Mas em outros casos, na maioria dos casos, nos casos que vão ficando um pouco mais complicados, ele dá essa resposta padrão, né? De ler o manual. Bom, enfim, criei minha base. Agora, o próximo passo seria a gente saber qual é a minha base, né? Aí tem esse comando show, né? Que o comando show ele vai justamente tentar mostrar a base que eu tenho, né? Show databases. Show databases. E esse show databases vai mostrar aqui, olha, eu criei essa minha base de teste. E se vocês forem ver, tem essas outras bases aqui, ó. Information Schema, MySQL, Performance Schema e essa base sys. Isso aqui não foi nada eu que criei, isso aqui é do próprio do MySQL. Vocês devem ter rodado esse comando e vocês devem ter visto alguma coisa parecida com isso, certo? Então essas são bases de dados do MySQL, por favor não mexam, vocês podem até dar uma navegada nelas eventualmente. A aula de hoje a gente vai aprender um pouco como navegar nas tabelas, então depois no fim da aula vocês podem voltar e tentar navegar nessas tabelas para você entender o que está acontecendo aí dentro. Mas por favor, por hora, não mexam nisso, que isso aí é do próprio MySQL, né? Então eu criei a tabela, a base de dados, mas eu ainda não consigo inserir os dados porque eu não tenho tabela. E antes de eu criar a minha tabela, eu preciso entrar na base de dados. É como se eu tivesse criado a minha casa, né, que é o espaço da minha casa, mas eu não consegui ainda criar a casa, as tabelas, porque eu ainda não entrei no espaço onde eu tenho que fazer isso, né? Então, para eu poder entrar no meu espaço, eu tenho que usar esse comando use, né? E nesse comando use eu vou dizer o nome da tabela que eu criei, foi tabela teste. E agora eu mudei de base de dados, né? E eu estou usando agora essa minha tabela teste. O comando show eu também posso usar para mostrar as minhas tabelas, né? Então eu usei ainda agora para mostrar minhas bases de dados, databases. Vocês veem como é fácil errar, databases, erro de dedo. Me mostrou esses caras aqui, mas eu posso usar também para mostrar minhas tabelas. Nesse caso, vai mostrar as tabelas da base de dados que eu acabei de entrar, que é a base de dados teste, né? Então, como eu acabei de criar a base de dados, não tem nada, né? Então é um conjunto vazio. Beleza. Então, com esses primeiros comandos, o create, use e o show, a gente consegue criar a base de dados, entrar na base de dados e saber se tem alguma coisa por lá. Que mais a gente tem aqui? Também tem o comando drop, né? O comando drop, ele apaga a minha base de dados. Então eu tenho essas minhas bases aqui, show databases. Então vamos supor que eu quero apagar a minha base, minha database teste, eu acabei de criar. Ok, acabei de apagar, então eu posso dar de novo show databases. E não tem mais nada. Obviamente vocês não vão querer apagar essas outras bases de dados que são do próprio MySQL. Então eu vou criar aqui de novo, eu vou só aproveitar do cursor para cima para poder criar de novo o que eu tenho, para não ter que escrever de novo, eu escrevo tudo muito errado, né? Mas a gente vai fazer isso várias vezes nessa aula de hoje. Certo, né? Então, pronto, criei minha base, acabei de criar minha base, agora vamos usar a base, use test.
né? Então o próximo ponto é criar as minhas tabelas. E aqui a gente tem essa sintaxezinha para criar tabela, né? Então a gente usava esse comando create database para criar as bases e tem esse create table para criar as tabelas, né? Então eu usava create database o nome, agora eu vou usar create table o nome da tabela que eu quero criar. E aqui são os parâmetros que eu mencionei, né? Então esse parêntese aqui indica que essa minha tabela tem colunas, vai inserir colunas. Eu posso tentar inserir uma tabela sem colunas? Create table. Agora eu vou criar minha tabela, primeira tabela. Posso criar uma tabela sem colunas? Não posso, né? Aqui o MySQL, nessas coisas que precisa só de um if para verificar, perdão, MySQL até que ele é bom, até que ele é um pouco inteligente para auxiliar nessas mensagens de erro, né? Então aqui eu não posso criar uma tabela que não tenha pelo menos uma coluna. Então, para criar uma tabela, eu vou criar essa minha tabela alunos, que aí eu vou ter somente o ID dos alunos, né? Então, por parênteses, eu passo as minhas colunas. Então, essa aqui seria uma tabela alunos que tem somente uma coluna. Eu tenho que encerrar novamente com o ponto e vírgula. Não sei se vocês devem ter experimentado, se vocês derem o comando sem botar o ponto e vírgula, o MySQL não te dá nenhuma mensagem de erro, mas ele te dá esse menos essa setinha, né? Esse sinal de setinha, porque como você não encerrou o comando, você não encerrou com o ponto e vírgula, ele fica aguardando você de fato encerrar, né? Então você encerra usando o ponto e vírgula. Então ele ficou aguardando até agora, e agora que eu botei o ponto e vírgula, de fato ele pode encerrar, né? Então eu consegui criar a minha tabela. Minha tabela tem somente uma única coluna, encerrou aqui com ponto e vírgula. Para eu mostrar minhas tabelas, como eu falei agora, eu posso usar o comando show, no caso show tables, né? Então aqui na minha tabela da base do teste, eu tenho essa minha tabela aluno, né? Aqui eu acho que eu tenho um exemplo mostrando uma tabela pessoas que tem vários registros aqui. Então eu estou usando, acho que essa é a minha base de teste ainda. E aqui eu vou simplesmente copiar e colar aqui na linha de comando. Depois eu compartilho com vocês aqui esse slide, tá? Então, se eu copiar e colar aqui, a primeira coisa que vocês vão perceber é que ele quebrou esse comando em várias linhas, né? Então, para cada linha ele ficou aguardando a próxima, aguardando a próxima, aguardando a próxima, aguardando a próxima. E até agora, onde está o cursor, a gente consegue perceber onde está o cursor aqui, ele não executou ainda, né? Então, ele está esperando o meu próximo comando, no caso o Enter, e depois que eu der Enter, aí sim que ele vai executar, né? Então, aqui, só para rapidamente, eu vou criar uma coluna ID do tipo inteiro, uma outra coluna nome do tipo Vachar, vai já falar do Vachar logo mais, e esse 255 que na verdade é a capacidade, o número de caracteres que esse meu tipo vai guardar para essa minha coluna, assim sucessivamente, né? Aqui para o endereço tem o Vachar de 255 e aqui no bairro é o Vachar de 255. Isso quer dizer que cada uma dessas minhas colunas podem ter até 255 caracteres, né? Então eu rodei essa carry aqui, então posso dar um show tables agora, e tenho tanto a minha tabela pessoas e minha tabela alunos, né? Então create table para criar tabelas, create database para apagar tabelas, ou para criar bases de dados, desculpa, e a gente pode também apagar aqui as bases de dados, drop table, aqui é a tabela que eu quiser apagar, né? Então com o drop eu consigo apagar as minhas tabelas também, né? Então, comandos que a gente já viu: create, show, use, drop. Não sei se teve mais algum além desse. Que mais a gente tem aqui? A gente tem o describe, né? Então, o que é esse describe? Show tables. Essa aqui é a tabela que eu tenho agora, né? Só que essa é só o nome da tabela. Ele não me diz quantas colunas tem essa tabela, quais são os tipos das colunas que tem nessa tabela. E o comando describe, ele faz exatamente isso, né? Então pode colocar tanto describe ou colocar desk, tanto faz, né? Então pessoas, que é o nome da minha tabela. E aqui, olha, ele já consegue me dizer quais são os campos, os tipos desse campo, se esse campo aceita nulo, se algum deles é chave, se tem algum valor default, se tem alguma coisa extra, né? Então,
Como naquele meu create que eu coloquei basicamente informações básicas, né, só do tipo, e no caso alguns deles o tamanho do tipo, não tenho nada de informações de nulo, de chave, de default, de extra aqui, né? Se eu quiser colocar essas outras informações aqui, eu tenho que passar tudo também no comando create, certo? Né? Então aqui no caso eu tenho as 4 colunas que eu criei e os tipos que eu defini para elas. Por padrão, todos eles recebem nulo. E é isso aí. O que mais a gente tem por aqui? Certo. Então a gente criou... Opa, perdão. Show tables, desk pessoas. A gente criou essa tabela com esses tipos, mas eu mencionei, eu acho que na última aula, que existem vários, dezenas, talvez até centenas de tipos que podem estar sendo utilizados para vocês criarem as colunas de vocês, certo? Então, tem alguns exemplos de tipos aqui, né? Então, a gente poderia talvez caracterizar esses tipos em 3 formas: tipos de texto, tipos numéricos e tipos de data de tempo, né? Então, por tipos de texto, a gente tem o char, né, que é um número de caracteres fixo até 255, e temos o varchar, que é basicamente a mesma coisa do char, só que ele pode ter mais de 255, né? O text é um outro exemplo de tipo de texto, e como ele não define o tamanho que eu quero, perceba aqui que o char eu defino o tamanho, no varchar eu defino o tamanho, aqui no text eu não defino o tamanho, né? Então, nesse caso, ele vai alocar o tamanho que foi passado para string e pode guardar até 65.000 caracteres. O blob é a mesma coisa do text, só que ao invés de considerar o número de caracteres que ele pode guardar, ele vai considerar o número de bytes que poderiam ser guardados por esse caractere. E como a gente está falando em bytes e não mais textos, a gente pode, por exemplo, em colunas que são do tipo blob, a gente criar um espaço para guardar uma imagem, por exemplo, certo? Então, quando eu fosse passar para inserir na minha tabela, eu passaria um array de bytes que eu carregaria de algum local do meu sistema operacional, né? Então, caso vocês quisessem, o blob seria um tipo de dado para guardar dados binários. Tem os tipos numéricos aqui também, o tiny int, né, que são inteiros bem pequenos, de menos 128 até 127, porque a gente considera zero, né? Tem esse small int que vai de 32.000, menos 32.000 até mais 32.000. Tem um int, que foi que eu acabei de utilizar, que ele vai desse número muito grande aqui, de 214 milhões, de menos 214 milhões até mais 214 milhões. Tem o big int que vai desse número ainda muito maior, negativo, até o outro muito maior, positivo, né? E lembra que na última aula eu falei da importância de saber escolher quais são os tipos de dados de vocês, porque a aplicação de vocês ela pode ser facilmente impactada pela má escolha dos tipos de dados de vocês. Então, vocês têm que, toda vez que quando for criar uma tabela, parar e refletir para que eu estaria usando, qual seria o tipo adequado para usar naquela coluna, né? Será que aquela coluna não poderia ser somente, sei lá, small int? Será que eu vou ter mais do que 32.000 registros? E esses negativos aqui, será que eu vou precisar de fatos negativos? A gente vai ver mais para frente que existem algumas formas de a gente remover os itens negativos, os números negativos daquela minha coluna, né? Não aceitar números negativos, e aí a gente poderia tirar um pouco mais de vantagem desses tipos. Tem o float, né? O float você já conhece para números reais. Também tem o double, que é 64 bits de números reais, mas tem vários outros ainda tipos numéricos por aí. Esses aqui são alguns dos principais. Tem também tipos de data, né? O tipo date, que é um tipo muito comum, né, que é para datas nesse formato de ano, mês e dia. Tem o date time também, que é para esse formato ano, mês e dia, hora, minuto, segundo. E tem aqui tá errado aqui, olha, aqui eu fiz copy e paste aqui no final. Aqui na verdade é só time, né? Aqui não é int tamanho, aqui seria só time. Eu vou atualizar isso depois, né? Que seria somente para datas no formato de hora, mês, desculpa, hora, minuto e segundo, né? Então aqui não é int, obviamente isso aqui não é int, isso aqui seria time.
né? Bom, tudo bem. Estou passando rapidamente aqui por estes tipos para vocês saberem da existência dele, e aí fica, dentre umas outras atividades, para vocês darem uma pesquisada sobre quais são os outros tipos de interesse que vocês poderiam usar no MySQL, certo? Finalmente, criamos a base de dados, criamos a tabela, e agora a nossa função é popular essa tabela, inserir com dados nessa tabela. Né? Aqui eu vou ter um pouco de dificuldade de copiar e colar esses caras aqui na minha tabela, porque esse apóstrofo aqui não é o que o MySQL entende, né? Então eu vou fazer só o primeiro, aí vocês vão ver que não vai dar certo, eu copiar e colar, e depois eu vou ter que fazer manualmente, tá? Que eventualmente eu vou compartilhar isso com vocês, aí quando alguém for falar, mas não está dando certo, né? Não, na verdade não é que não deu certo, é que tem que trocar aqui o apóstrofo. Nem copiou, deixa eu tentar copiar aqui de novo. Tá. Então, qual que é o problema aqui? Eu vou fazer, depois eu explico esse insert. O problema é esse apóstrofo aqui, que é o de acento agudo aqui, eu acho, tem que ser esse apóstrofo simples. Então tem que trocar aqui, trocar aqui, trocar aqui, trocar aqui, né? Então, já deu certo. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz esse meu SQL para inserir, e esse SQL de inserir tem esse padrão aqui. Eu vou inserir em algum lugar, né? Eu vou inserir em alguma tabela. A tabela que eu vou inserir é a tabela pessoas, que eu criei a tabela ainda agora, e vou inserir esses valores. Minha tabela pessoa, ela tinha 4 colunas, né? A primeira dela era o identificador, pelo que posso perceber aqui, a segunda é o nome, o endereço, e o último é o bairro. Então esse aqui é o padrão para inserir em algum lugar os seguintes valores. Percebam aqui que a gente não passou o nome nas colunas, o nome das colunas que eu vou inserir, certo? Por que a gente não passou? A gente não passou, sim, porque é simples, porque a gente não quis, né? Mas como é que o MySQL interpreta quando a gente não passa os valores das colunas, né? Se a gente não passar, ele vai interpretar que é o valor, que é a ordem nos quais aquela coluna, aquela tabela foi inserida, né? Então, qual foi a ordem que eu inseri? Deixa eu voltar aqui rapidamente. A ordem que inseri foi essa aqui, ó. Primeiro ID, nome, endereço e bairro, perfeito? Então, quando eu coloco o meu insert e não digo quais são as colunas que eu vou estar inserindo, porque eu posso inserir somente uma coluna, posso inserir somente em duas. Quando eu não coloco as colunas, nem a ordem das colunas, o MySQL vai entender que eu vou inserir na ordem em que a tabela foi criada, que é nessa ordem aqui. E aqui tem outros exemplos, fazendo um pouco de variação nisso que eu falei. Por exemplo, aqui eu inverti, aqui eu passei, por exemplo, inserir em pessoas, que é a minha tabela, vou inserir na pessoa. Agora eu vou dizer qual é a ordem que eu vou inserir. Primeiro o identificador, o ID, depois nome, endereço e bairro. Perfeito? Aqui eu não tinha passado a ordem, aqui eu passei uma ordem. E aqui eu vou dizer quais são os valores específicos agora para essa ordem aqui. Então esse primeiro aqui é o ID, o segundo aqui é o nome, o rua aqui é o endereço. E por último, o último aqui é o último desse também. Tudo bem? Então, se vocês forem perceber agora no segundo exemplo, eu inverti aqui. ID, nome, bairro, endereço. Aqui estava ID, nome, endereço, bairro. E aqui os meus valores continuaram os mesmos valores daqui. Vamos rodar isso aqui rapidamente, aqui no meu prompt de comando. Lembrando que eu vou ter que mudar aqui os apóstrofos. Senão o MySQL não vai deixar. Eu nem sei se eu já rodei isso sem mostrar o erro para vocês. Pode fazer isso daqui a pouco, né? Então eu inseri aqui agora, certo? Então, o meu exemplo posterior, esse meu segundo exemplo, é fazendo uma pequena mudança aqui, olha, de ID, nome, bairro, endereço, aqui, ó, ID, nome, endereço e bairro, né? Fazendo essa pequena mudança. Então eu vou fazer essa mudança aqui, ó. Então, em vez de ser ID, nome, endereço e bairro, eu vou botar ID, nome, bairro, endereço. E aqui eu vou só mudar aqui para deixar um pouco mais específico. Então vai ser de nome, bairro, vai ser Pedreira, endereço, opa, tava bem errado aqui, já ia dar erro a minha query.
endereço, aqui o endereço vai ser Rua Pedro Miranda, alguma coisa aqui, certo? Então bora fazer aqueles exemplos que eu estava mencionando. Primeiro, rodar aqui copiando e colando da planilha, com esse apóstrofo aqui, que é o mesmo do acento agudo, né? Então o que vai acontecer? Olha, já deu aqui um erro dizendo que a coluna não está conhecida na lista de campos, que não tem nada a ver com o que está acontecendo. O problema que aconteceu aqui foi usar o apóstrofo errado, né? Então, bom, esse aqui foi o correto, só que eu não sei se vocês lembram, eu tinha colocado aqui, acho que era endereço sem o E, né? Então se eu for rodar de novo esse cara aqui, que ele vai dizer, ó, aqui já foi mais fácil para ele, ó. Não existe a coluna endereço na lista de campos. Beleza. Então por que eu estou mostrando isso? Porque vocês devem ter vários problemas, vocês devem encarar vários problemas em começar a usar esse SQL que eu chamo de erro de dedo, né? Que a carry não está carry errada, que deve estar faltando a usar o apóstrofo certo, usar a coluna certa, alguém acabou de entrar no grupo de banco de dados, só agora. Mas vamos lá, vamos que dá tempo, né? E etc, né? Então tem vários desses tipos de erro que acontecem porque são erros de digitação, né? Então eu vou inserir aqui de novo, ok, mais uma linha afetada, né? Então a gente não vai ver select ainda hoje, mas só para mostrar para vocês o que está acontecendo, certo? Então eu inseri já alguns registros, nem sei quanto. Então eu vou mostrar aqui minhas tabelas pessoas que eu tenho aqui. Então vou fazer agora um select tudo from pessoas, né? Que esse é o meu comando de busca, né? Na próxima aula eu vou explicar um pouco mais de detalhe o que é que são esses campos, mas por hoje só entendo que ele existe e isso aqui busca todos os meus registros, né? Aqui que eu tenho um ID, um nome, um endereço, são as minhas colunas, aqui são os registros que eu inseri, né? Aqui não tem nenhum problema de duplicidade, todo mundo aqui é com o mesmo ID, o nome aqui foi todo o mesmo que eu inseri, e aqui o endereço é a mesma coisa. Tudo beleza? Vamos voltar então para o nosso slide. Aqui tinha um exemplo interessante, né? Então eu vou inserir agora, esse meu último exemplo aqui, eu inseri sem o ID, né? Então aqui eu tinha invertido a ordem, aqui eu vou inserir sem o ID. Então eu vou copiar e colar. Na verdade, deixa eu aproveitar aqui que eu já fiz isso várias vezes, só botar para cima. Então eu vou tirar aqui o ID, que é esse exemplo, e vou tirar o ID aqui. Vocês imaginariam o que é que aconteceria agora inserir sem o ID? Né? Na verdade, não deve ter problema algum, né? Não teve problema algum, porque eu posso inserir somente um item na tabela, posso inserir 2 itens na tabela, posso inserir todos os itens da minha tabela. Então eu posso também rodar novamente essa minha consulta, passando só o nome, e aqui apagando todos os demais. Não tem problema nenhum, desde que eu informe que eu vou inserir só o nome. Se eu quisesse, por exemplo, inserir mais de um nome e bairro, e na verdade passando só um, obviamente aqui não vai dar mais certo. Porque olha, a quantidade de colunas não bate com o valor, com a quantidade de valores nessa linha que vocês estão inserindo, né? Então o MySQL é um pouco espertinho em algumas coisas simples, em umas coisas mais complicadas ele não ajuda tanto, né? A mesma coisa se eu não passar aqui as minhas colunas que eu quero inserir. Novamente, se eu não passar as minhas colunas, ele vai assumir que eu vou inserir em todas na ordem que eu defini. Então se eu for rodar aqui, ele não vai fazer a menor ideia de aonde esse Gustavo deve ser inserido, bem como o que ele deve fazer com os demais colunas da minha tabela. Beleza? Então aqui a gente passa nessa parte aqui do insert. Antes de a gente continuar, vamos só ver como é que ficou essa tabela. Select tudo from pessoas. E aqui ó, a gente inseriu antes com tudo, né? Aqui foi aquele que eu inseri somente o nome, endereço e bairro, né? Vocês percebam que o ID ficou nulo. E aqui foi quando eu inseri só o Gustavo, né? Então ele botou nulo para os demais. Alguém pode falar, professor, mas o ID não tinha que ser não nulo? Ele tem que ser não nulo, mas a gente tem que falar para o banco que esse ID ele é ou não nulo, ele não vai receber valores nulos. E a gente não falou isso para ele. Quando a gente criou a tabela, a gente disse só que era um ID inteiro. Ele não sabe que esse ID, de fato, é um identificador que precisa ser não nulo. Para isso, a gente tem que passar alguma informação para o banco. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Certo?
Então são essas chamadas restrições aqui, né? Então o que são essas restrições de integridade, né? São essas técnicas para garantir a consistência do banco. Por exemplo, acabei de mencionar, uma coluna string não pode receber o inteiro, óbvio. Aí agora mais contextualmente, uma coluna de idade não pode receber um valor negativo, não tem por que ter idade menos 20. E uma coluna obrigatória, não posso passar null para essa coluna. Então isso são informações contextuais que o banco não tem como saber, mas você pode passar essas informações para o banco. A gente passa essas informações para o banco por meio de restrições, né? Então tem vários tipos de restrições, como por exemplo, restrição de não nulo, restrição de dado único, restrição para a gente fazer verificações, restrições para ter um valor default, restrição de chave primária, restrição de chave estrangeira, certo? A gente vai falar sobre alguma delas agora bem rapidamente. A gente já falou sobre algumas outras na aula passada. E aí é o seguinte, o que eu tinha feito aqui era um select antes, né? Então eu vou mostrar como é que estava a minha tabela. Desk, pessoas, né? Pessoas. Então nessa minha desk pessoas, vocês percebem que essa parte aqui, a primeira parte é dos campos e os tipos, e essa segunda parte aqui são das restrições. Aqui não tem nada, que a gente não pediu para colocar nada. Então uma forma de a gente colocar essas restrições é apagando a tabela e criando outra tabela com as informações de restrições. Então vou apagar essa tabela aqui, drop table, pessoas, não tenho mais a tabela. Agora eu vou criar uma tabela em que o meu nome, nesse caso, não pode ser nulo, né? Então eu vou criar a tabela com o mesmo ID, com o mesmo nome, endereço e bairro. Só que eu coloquei aqui uma restriçãozinha dizendo que esse cara aqui, essa única coluna nome, ela não pode receber valores nulos. Então vamos aqui, copiar e colar aqui. Então se eu der agora um desk nessa tabela pessoas, vocês podem ver que essa coluna nulo, né, aqui no nome, ele não está aceitando nulo. Então o ID aceita nulo, o endereço aceita nulo, o bairro aceita nulo, mas o nome aqui não aceita nulo. Beleza? Tá, vamos só fazer um teste aqui rápido, né? Então, como é que eu faço para verificar isso? Então, fazer um insert into pessoas, que no caso eu vou passar somente o nome, poderia passar tudo, mas eu vou passar somente o nome, e que os valores vão ser o seguinte: Gustavo Pinto, que na verdade é o meu nome, Gustavo Pinto. Ok, então vou fazer um select, tudo from pessoas. Opa, perdão. Que vai dar um erro, porque eu botei um L aqui no final da minha tabela. Essa tabela não existe. Ó, essa tabela não existe. Então eu vou rodar de novo, tirando esse L. E eu passei Gustavo, nome como não nulo, né? Então se eu basta rodar esse camarada aqui, em vez de passar nome, eu vou passar endereço. Endereço. E aqui eu vou passar o endereço, vai ser, sei lá, Avenida Bernardo Saião, alguma coisa. Então, ó, não pôde mais inserir porque o nome não tem o valor default. Ele não disse da melhor forma possível que o nome não poderia receber não nulos, porque o que acontece? Quando eu vou inserir um valor nulo numa coluna que não aceita nulos, ele tem que pegar um valor que é default, que já deveria ter sido definido antes. Só que a gente não definiu nenhum valor default. A gente só definiu que a coluna não deveria ser nulo. Por conta disso, ele disse que não teve nenhum valor default. Mas não foi exatamente isso o problema, né? Ok, faz parte, mas não foi exatamente isso. Vocês ficarem cientes do que são os erros do MySQL, né? Bom, eu posso colocar uma outra restrição, tá bom, agora do unique, né, para deixar os dados únicos, né? Não basta eles serem não nulos, eles podem ser únicos também, né? Então para isso eu vou apagar a tabela, drop table pessoas, aí eu tenho aqui essa minha query para poder, esse meu SQL para poder criar. Então aqui eu tinha essa minha restrição aqui do não nulo, basta agora eu colocar uma outra restrição do unique, né? Então pronto, já inseri aqui, beleza? Se fizer um desk nesse meu pessoas, eu já vejo aqui que meu nome é não nulo e apareceu esse PRI aqui em chave. O que é esse PRI? PRI é uma abreviação de Primary Key, que é a chave primária, né? Então se vocês lembram da última aula, o que é uma chave primária? Uma chave primária é uma coluna no qual
ela deve ser única, ela não deve repetir em nenhum outro local e também não deve receber valores nulos. Então essa é a restrição de chave primária. Sem querer, eu achei legal colocar que essa minha coluna aqui era não nulo e unique, que é exatamente as características da minha chave primária. Dito isso, por isso que ele colocou aqui o meu key como sendo primário. Na verdade, né, minha chave primária, beleza? Então, o que é que mais a gente tem por aqui? Ah, tá. Então, o que a gente fez? Para fazer uma mudança na tabela, a gente teve que apagar a tabela, né? Aí alguém pode perguntar, professor, mas eu vou ter que ficar apagando a tabela sempre, toda vez que eu quiser colocar uma restrição nova na tabela? Se eu já tiver minha tabela cheia de dados, vou ter que apagar tudo, fazer um dump e copiar os dados de algum lugar para o outro para poder colocar uma nova restrição? Né? Na verdade não precisa, né? Porque a gente tem esse outro comando, esse alter table, né? O que faz o alter table? Alter table, ele muda o comportamento de algumas colunas, né? Aqui no caso eu posso mudar o tipo de dado, posso mudar a restrição do dado, sem que eu precise apagar a tabela, né? Então aqui tem a sintaxe, né? Então posso aqui alterar a minha tabela tal, no caso, faltou uma coluna, posso adicionar uma coluna com esse tipo. Quero apagar uma coluna, essa coluna na verdade não precisa estar aqui, né? Então posso fazer um alter table para apagar a coluna, alter table na minha tabela, e agora eu quero apagar essa minha coluna aqui. Ou eu posso mudar o tipo do dado da minha tabela também, né? Então nessa tabela, alter table dessa minha tabela, altere a minha coluna de tanto para tanto, né? Então o alter table tem essa sintaxezinha para vocês poderem mudar a tabela, o comportamento da tabela, o corpo da tabela, sem precisar apagar e criar de novo, né? Então aqui tem um exemplo, deixa eu ver, acho que eu não inseri nada nessa minha tabela pessoas. Select tudo from pessoas. Ou select tudo from, né? Faltou esse meu from. Faltou o from, mas Kellen já mandou eu consultar o manual dele, né? Ralado. Então, bom, não tenho nada aqui, né? Então, se eu fizer um desk pessoas, é essa informação que eu tenho aqui. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou alterar a tabela para adicionar uma restrição de único no meu ID. Então, vou alterar a tabela pessoas e vou adicionar essa restrição de unique aqui na minha coluna ID, certo? Então, alter table pessoas add unique ID. Beleza. Então, se eu for rodar aqui de novo, eu já vi que meu ID ganhou essa característica de unique. Professor, por que aqui ficou pri e aqui ficou uni, né? Porque aqui virou primary key e aqui virou somente unique, né? Porque para virar primary key, o ID tem que ser, a coluna tem que ser tanto única quanto não nula. O que a gente acabou de fazer aqui é só colocar a restrição de única, a gente não colocou a restrição de não nula, tanto que a gente pode perceber que aqui o ID ainda está recebendo nulo, né? Então por conta disso ela não é primary key. E aí fica já de exercício para vocês fazer com que essa tabela vire, essa coluna vire uma chave primária, sem eu ter que apagar essa minha tabelinha aqui. Beleza? Então aqui, bom, chave primária, já falamos sobre a chave primária bastante. Então a chave primária nada mais é do que uma forma de tornar uma linha única na tabela. A gente quer diferenciar aquela linha entre qualquer outras linhas. Mas por que a gente precisa fazer isso, professor? Para que a gente precisa diferenciar uma linha na tabela? Porque em algum momento a gente quer consultar. E a gente quer consultar tendo certeza que a gente está buscando os registros corretos, né? E às vezes por esse identificador é possível a gente ter esse grau de certeza, né? E às vezes também quando a gente quer juntar as tabelas, a gente quer juntar sabendo que estamos juntando as tabelas fazendo o link correto. Vou já explicar isso daqui a pouquinho, né? Então, como eu mencionei, tem que ser único e não nulo, né? Falei isso já um pouquinho. Aqui tem uma forma de criar aqui a minha chave primária, né? Então eu vou aqui novamente apagar minha tabela, drop table pessoas, né? Então eu vou criar aqui, eu vou só explicar um pouquinho para vocês.
da diferença aqui, né? Então, drop table pessoas, então tem o meu CID, e percebam que aqui eu não falei que ele era unique, nem não nulo, eu falei que ele é primary key, porque a coluna ela pode ser única, mas não ser primary key, ela pode ser não nula e não ser primary key, e pode ser única e não nula e assim ser primary key. E também eu posso dizer direto que ele era primary key. E aqui eu estou fazendo um autoincremento também, que é para fazer com que esse cara, que eu disse que ele é um inteiro, seja autoincrementado a partir de um insert, certo? Então, vou criar essa minha tabela aqui, vou fazer um dash rapidinho nela, pessoas. Então aqui, ó, a gente já sabe que esse cara aqui, ele é um primary key. Beleza. E eu vou inserir aqui agora. Olha como é o meu insert. Esse meu insert aqui dá pegadinha. Se eu tivesse em sala de aula, eu ia oferecer algum prêmio para quem me falasse qual que seria o resultado desse insert. Se eu rodar ele agora, vai dar problema. Já falei, né? Opa. Deu muito problema aqui. Deu muito problema. Por causa aqui dos... Ó, não consigo nem rodar esse insert aqui. Tá, então, se eu tivesse em sala, eu ia falar qual que é o problema que ia dar aqui. Eu nem ia saber porque eu não ia me tocar desses apóstrofos aqui. Então, primeiro, trocar os apóstrofos. Depois que eu troquei tudinho, aí sim eu ia perguntar, pessoal, o que é que vai dar aqui? Percebam que antes, cadê antes? Antes eu tinha dito que esse cara aqui é não nulo. Esse ID aqui, ele é não nulo, ele é chave primária. Então, o que é que vai dar aqui? Aqui eu estou passando o nulo. Como eu não estou passando a ordem de inserção, ele vai pegar a ordem de inserção de tabela. Aqui o primeiro cara é o ID. Né? Então, ID, nome, endereço, barra. Né? Então, o que é que vai ser o resultado dessa minha consulta? Surpreendentemente, o resultado dela é positivo. Por quê? Por mais eu tenha passado aqui o nulo, como eu botei essa restrição de auto-incremental, não importa o que eu passe aqui, eu posso passar, sei lá, 2, 10, 20, o que for. Ele vai sempre fazer com que a minha coluna seja auto-incremental. Beleza? Bom, isso aqui é Aqui, novamente, eu precisei apagar. Né? Precisei apagar minha tabela para criar. E aqui eu poderia usar o alter para adicionar essa chave primária. Bom, eu não vou fazer isso aqui agora, vocês já entenderam. Né? E vamos passar em seguida aqui. Aqui a gente tem a chave estrangeira. Né? A chave estrangeira... é uma forma de linkar duas tabelas, né? Então, o que é que seriam essas duas tabelas? São duas tabelas que têm algum tipo de relacionamento. Você já deve ter visto isso na orientação a objetos, só que aqui a ideia aqui na ação objetos são tabelas. E a ideia geral é o seguinte: a chave estrangeira de uma tabela, ela tem que ser a chave primária de uma outra tabela, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, eu não sei, deve ser pessoas e deve ser estados, né? Então, aqui, esse ID estado é a chave primária do estado, perfeito? Então, Paraná é o ID 1, Bahia é ID 2, Mato Grosso do Sul é ID 3, etc. Aqui nessa minha outra tabela, esse ID aqui, esse identificador aqui, não é o identificador dessa tabela, não é o ID dessa tabela. Na verdade, é o ID dessa outra tabela, que está sendo referenciado nessa tabela aqui. Então, o Daniel, que tem esse ID estado 3, significa que ele nasceu, não sei, trabalha aqui nesse estado 3, que é o Mato Grosso do Sul. Assim como a Bruna, que tem esse ID 1, trabalha aqui nesse estado de ID 1, que é o Paraná. A Bruna, o Vinícius e a Thaís, todos eles trabalham aqui no Paraná. E a Vitória, nesse ID 5, trabalha aqui nesse estado do ID 5, que é São Paulo. Né? Então, a chave estrangeira é apenas uma forma para garantir que duas tabelas vão estar se relacionando. E esse relacionamento tem que ser, de alguma forma, descrito no banco de dados. Do contrário, o banco de dados não vai ter como saber, como pegar a informação, enfim, desse relacionamento. Tá, então eu vou... Deixa eu ver aqui. Show tables, que a gente tem aqui. Tem pessoa, vou apagar essa pessoa. Drop table. Pessoas. A gente já fez muita bagunça aqui. Aí eu vou inserir esse meu último... minha última tabela pessoas aqui. Que eu acho que ela tá bonitinha. Desk pessoas. Ok, né? ID para Mariqui. Então vou fazer alguns registros aqui rápido.
Vou botar aqui Mário. Insert pessoas, Mário. Tá faltando passar aqui o ID. Então, Mário, aí vai ser agora, não sei, Gustavo. Aí eu vou passar agora aqui um Pedro. Vou passar agora aqui um João. Pronto. Aí select tudo from pessoas. Esse é o que eu tenho aqui agora, certo? Agora eu vou criar essa minha tabela compras, né? Que a ID dela é uma chave primária, o código é o não nulo, e temos aqui agora, olha só, a pessoa ID. Que esse ID aqui não é o ID dessa tabela compras, é o ID da tabela pessoas que a gente acabou de criar novamente. E depois de eu criar essa minha coluna ID, eu tenho que dizer para o banco de dados que esse cara é uma chave estrangeira. A gente faz isso através desse comando aqui, dessa informação foreign key, pessoas ID, que é esse cara aqui, olha. Esse cara aqui, pessoas ID, vai ser uma chave estrangeira referenciada pela coluna ID da tabela pessoas. Então, ID não é a chave primária? Aqui, ó, ID é chave primária. Da tabela pessoas? Ok, da tabela pessoas. Então, ID é a chave primária da tabela pessoas. E essa minha coluna pessoas ID aqui da tabela compras vai ser a chave estrangeira desse meu coleguinha aqui. Beleza? Então, vamos fazer isso aqui agora. Então, vou inserir aqui minha tabela compras com ID, código não nulo, né? E quem fez as compras, indicando que eu tenho uma chave estrangeira aqui agora. Beleza? Então agora eu tenho duas tabelas, compras e pessoas. Eu acho que eu inseri, né? Inseri, acho que em pessoas, só confirmando. Inseri em pessoas, beleza. Compras não tem nada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir aqui meu primeiro coleguinha. Então, for compras, então o que eu tenho aqui? Na minha tabela de compras, eu tenho a compra de código 12. Sei lá, alguém fez uma compra que restou nesse código 12. E a pessoa que fez essa compra foi a pessoa de ID 1. Que a pessoa de ID 1 foi o Mário, que mora aqui no Marco. Beleza? Então aqui eu tenho outro exemplo passando 10, né? Então acho que esse é o meu segundo exemplo aqui passando 10. O que é que isso quer dizer? Opa, passando aqui também 2, né? Aqui a gente não disse que esse ID era auto-incremental, eu deveria ter feito isso também, mas vocês colocam aí depois. Então o que é que isso quer dizer? Eu estou passando aqui o ID 10, esse número 10, que vai cair nesse meu pessoa ID, que é o inteiro, que esse cara é uma chave estrangeira referenciada pelo ID da pessoa, da tabela pessoas, certo? Pergunta, tem algum ID na tabela pessoas que seja igual a 10? A gente teve o ID 1, que é o do Mário, mas não tem um ID que seja igual a 10, né? Então o meu ID da tabela pessoa vai só até aqui. Se eu rodar esse camarada aqui, ele vai tentar inserir uma pessoa com ID 10, que é referenciado nessa minha tabela. Isso vai dar certo? Deveria ser uma outra pergunta que deveria fazer em sala, né? Esse é o problema do online teaching aqui, né? Mas vamos lá. O que seria? Opa, alguém está falando aqui alguma coisa. Tem como setar a primary key depois do create? Putz, agora que eu vi, desculpa, não estava mais vendo o chat, né? Tem como setar o primary key depois do create? Tem como setar o primary key depois do create. Como é que você faz isso? Usando o alter. Se a gente usar o alter table, basta adicionar a restrição alter table, a tabela, add primary key na coluna que você quer. Então a gente fez um alter table add agora ali alguma coisa, a gente só vai mudar o unique, né? Acho que foi um alter table unique, para colocar o alter table primary key. Então sim, dá para fazer isso. Eu acho que eu tenho até um exemplo aqui no slide, depois a gente chega lá. Então, desculpa só ter visto agora aqui, por algum motivo isso aqui não dá notificação, não aparece notificação. Mas vamos lá. Se eu rodar esse cara aqui, vamos ver o que acontece. Opa, não deu certo. Por que que não deu certo? Né? Por que que não deu certo? Porque esse 10 aqui, esse registro 10, ele não existe na minha tabela pessoas, né? Então eu posso inserir, vamos lá, 1, né? O 1 já fez uma compra do código 12, código 13 foi o 2,
o código 14 foi o 3. Opa, código 14 foi o 3. Duplique. Ah, não, tem que mudar aqui, foi mal. Opa. 3, então vamos mudar todo mundo. 4. Esse aqui foi o cara 4 fez essa compra. Isso que dá vocês não colocarem para Mariqui e o auto incremento nessa tabela. 5 vai ser esse código de compra. E o cara que eu vou inserir é esse cara 5. Só que esse cara 5 não existe, né? Então eu não posso inserir numa chave estrangeira um valor que não existe em uma outra chave primária. Beleza? Então era mais uma pegadinha que eu queria fazer em sala. Não consegui. Beleza? O que mais a gente tem aqui? Eita, travou aqui. Ok, bom, não foi esse o exemplo que você perguntou. Vocês estão com um nome estranho aqui no chat, eu não sei quem é quem, né? Mas não sei quem perguntou isso agora, mas perguntou como é que a gente faz para botar a primária aqui depois de criar a tabela, usando o alter table, né? Então aqui o alter table, eu fiz o alter table nessa minha tabela compras e adicionei aqui a minha foreign key, que no caso estou adicionando uma chave estrangeira, nesse meu pessoa ID que referencia esse meu pessoa, essa minha tabela pessoa, coluna ID, né? Ah, professor, o senhor já não fez isso no Create? Fiz isso, exatamente, acabei de fazer isso aqui no Create. Como eu fiz isso no Create, eu não preciso usar o alter table. Se eu não tivesse feito aquilo no Create, eu usava o alter table e colocava de novo. Assim como eu coloco, né, add foreign key, no caso a pergunta era para adicionar add primary key, né? E como eu vou adicionar uma primary key, eu não vou precisar dessas referências aqui, porque a referência é só para a chave estrangeira, que vai estar referenciando uma outra tabela. E é isso, né? E aqui no caso de para remover, né? Então eu posso colocar minha primary key, minha foreign key, e aqui eu posso remover tudo com alter table, etc. Né? Eu acho que a gente está encerrando aqui já, né? Aqui vou falar do drop. E o drop eu posso usar tanto para apagar, né, apagar base de dados, apagar tabela e apagar também colunas, né, aqui no caso apagar restrições de colunas, mas posso usar o drop para apagar colunas também, né. Tem um exercício aqui no final, mas antes de falar do exercício, para recapitular um pouco, né, então nessa aula de hoje a gente falou sobre o create, show, use, alter table, a gente falou sobre tipos. A gente falou sobre o que mais? Falou sobre insert, falou insert com parâmetros, insert sem parâmetros, falamos sobre select, embora tenha sido muito rápido sobre o select. Acho que é isso, né? Então, para encerrar, eu vou já compartilhar esse link com vocês, né? Aí no Telegram, link do... Vou disponibilizar o slide, sim, vou disponibilizar os slides no Telegram. E aí tem esse exercício para vocês fazerem aqui, tá bom? E aí de resto a gente vai trocando a bola pelo Telegram. E era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, né? E aí vocês também me falem pelo Telegram se, não sei, foi minimamente proveitoso conversar por aqui. É um pouco chato porque eu falo e não tenho o feeling de vocês aí, da recepção de vocês. Mas é isso, pessoal. Aí esse vídeo foi gravado, depois eu disponibilizo o link do vídeo também, aonde vocês podem assistir depois. Beleza? Um abraço.